povo vaza mesmo. Quem é NYX? Não sei quem é. Sou eu, professor. É que eu não tava assistindo a aula do primeiro mês. Ah, sim, tá bom. Como é que tá? É porque eu não tinha visto. Está só a professor, sigla, né? eu tô mais Tá tudo em Oi? paz, né? Tá aí o João Marcelo. Tá indo. Tá indo, né? Pois se tá indo é porque vai ficar em paz. Samuel tá com um tempinho que eu não ouço a voz de Samuel. Camila Versosa, o Carlos Eduardo, Luan, ó o Luan aí. A mesma foto do ano passado. Gabriel. Bora lá. Então, crianças, essa parte aqui de que eu vou explicar para vocês. Finalmente. Valeu, Gabriel. Essa parte que eu vou pegar para vocês aqui, Rapaz, ó, a da internet é ruim classificação. da porra. A internet tá ruim hoje, cara, para todo mundo. Já é o colapso. O colapso já de tanta gente na internet. Gente, o e-mail é esse daqui que vocês estão vendo. Vocês estão vendo esse e-mail aí? Tá dando para ver? Atividades, provas, segundo ano. Opa. Deixa eu tirar aqui, tá errado. Não é esse não. Oxente, você tá doido, professor? Não é esse e-mail aí não. Oxente, esse homem tá maluco. Não é esse e-mail aí não, rapaz. Os cabas se zangam comigo aqui. Iago zangado. Pronto, agora é esse daqui. De novo. Pronto, agora o e-mail tá Também é o correto aí, ó. Marcos, professor, pra tá fazendo confusão. Não, rapaz, não diga só isso do Marcos, não, rapaz. Marcos é gente boa. Bora lá. Então, a classificação das cadeias, espero que vocês estejam vendo, porque eu não consigo colocar com o celular, não consigo entrar com o celular nesse link, não sei o que é isso. Então, quando a gente fala de classificação das cadeias, a gente fala de grupos funcionais orgânicos. O que vem a ser esses grupos funcionais? A definição específica para esses grupos funcionais é porque são de compostos orgânicos que têm suas características parecidas e eles vão se diferenciar justamente nessas funções. Vocês aprenderam lá na inorgânica que tem algumas funções, a função álcool, a função base, a função sal e a função óxido. Vocês têm essas funções inorgânicas. Na orgânica não é diferente. Na orgânica nós temos várias funções. Nós temos a função hidrocarboneto, que é a primeira que nós vamos ver. Nós temos a função álcool, nós temos a função aldeído, temos a função cetona, ácido carboxílico, aletos orgânicos. Nós temos várias funções e nós vamos trabalhar uma a uma, tá? Durante nosso ano aqui. Então, vamos falar de todas as funções orgânicas. Devo ressaltar a vocês que essas funções, elas são bastante cobradas no Enem. Então, para vocês que já são aí pré-vestibulanos, então vai ser importantíssimo vocês entenderem e vocês aprenderem a classificar e identificar essas funções orgânicas aqui no nosso curso de Química do segundo ano, tá? Professor, Então, oi. uma curiosidade. Eu tô vendo, né? Eu não tô basicamente na aula. Eu tô vendo uns vídeos de OEMA e OEMA, praticamente. Sim. E, e, e é bom a gente ficar vendo logo. Até Sim. Porque, ver ó, né? o pessoal do terceiro ano, a boa maioria a gente indica que eles façam a UEMA, principalmente o pessoal da medicina, que a UEMA, ela não é que nem o Enem, né, no processo do Enem, ela é um vestibular convencional de 2 fases. Isso, justamente. É um vestibular convencional de 2 fases, onde você vai fazer a prova normal de vestibular, aquela questões objetivas, e depois que você passa por essa fase, aí você está apto para a segunda fase, que é a parte dissertativa, né? Então, professor, aparentemente é mais complicado. Pelo contrário, a UEMA é muito mais simples, vamos dizer assim, né? Vamos dizer assim, em relação ao Enem. Professor, então eu vou fazer só o EMA. Não, faça as duas, né? Seja um aluno completo, porque a parte
na parte de medicina, por exemplo, na parte específica, você só vai fazer questões de química, física e biologia, né? Você não precisa... Lógico que tem a redação não tem como escapar. Mas você não precisa, por exemplo, na área da natureza, né, na área da saúde, ter que fazer matemática, né, tem que entrar com os conteúdos de humanas, então você vai direto para o conteúdo que é de peso, né, que é da relação aí do curso. Então é bom sim você ficar vendo esses outros vestibulares, tá, para você ver os níveis, testar seu nível, testar como você desenvolveu o conteúdo, como você pode desenvolver e como você trabalha as questões de outras bancas, né? Porque não é só a banca do Enem para trabalhar, você tem outras bancas e você vai ficar aperfeiçoado em resolver questões. Mas voltando aqui, essas funções, até já tinha feito alguma coisa aqui, eu só pincelei essas coisas, né? Eu coloquei algumas funções aqui. Note que vou até colocar um laser aqui. Coloquei alguma função, coloquei uma função álcool, tá vendo? Ó? Coloquei aqui a função cetona. E a hidrocarboneto, que é a nossa função de estudo hoje, ela é representada justamente por isso aqui, ó. A presença apenas de carbonos e hidrogênios. Você olha para uma cadeia e você vê apenas carbonos e hidrogênios, se perguntar para você que função orgânica existe lá, você não vai errar de jeito nenhum. É hidrocarboneto. Não está dizendo hidrocarboneto, hidrogênio e carbono, que são aí, inclusive, os atores principais do estudo da orgânica. Não é? Então, eu coloquei só esporadicamente algumas funções. Eu vou até circular bem aqui para mostrar aqui como é que eu indico a função álcool. A função álcool, gente, é essa hidroxila ligada diretamente a um carbono saturado. Aí vamos lembrar, o que é um carbono saturado, gente? Quem que lembra? Fizeram uma prova um dia desse sobre isso. Carbono saturado, o que é saturado? Tá até aqui do lado, ó. Saturado, só tem ligações o quê? Simples, né? Só tem ligações simples. E insaturado é que vai ter pelo menos uma dupla ou uma tripla, né? Vai ter pelo menos aí dupla ou tripla ligação, né? Dupla ou tripla ligação. Então, você observa um oxigênio aqui, aliás, uma hidroxila ligada a um carbono saturado, então nós temos a função álcool. A cetona, aquela mesma que é utilizada aí pelas meninas na parte cosmética da coisa, para retirar o esmalte, essa estruturazinha aí, ó, onde nós teremos usar era passar uma a ferida. Também serve, né? Dá uma ardênciazinha, né? Então, ó, isso aqui representa, ó, o grupo funcional cetona, né? Que lá no comércio você chama de acetona, é isso, ó. Você vai lá no comércio e diz, seu Zé, me deu uma acetona. Então, a acetona, essa mesma representação que vocês estão vendo aqui. E os hidrocarbonetos, que não deixa de ser importante, que é a presença de carbonos e hidrogênios apenas na molécula. Então, nós temos aí a representação de grupos funcionais. Partindo para o grupo hidrocarboneto, que eu já defini como sendo carbonos e hidrogênios na cadeia, eles têm a sua subclassificação. Eles podem ser hidrocarbonetos de cadeia aberta, onde todos esses alc, né, que vocês estão vendo aqui, ó, alc, todos eles significam que eu estou falando de cadeia aberta. Esse ciclo, né, ó, falou de ciclo, né, tá vendo aqui, ó, aí passa a ser a cadeia fechada. E cadeia fechada vocês conhecem muito bem, né? Nós temos as cadeias que nós chamamos de cíclicas ou alifáticas, né? Que a alifática é aberta. E a alicíclica é uma cadeia fechada, porém não é aromática, até porque o aromático também faz parte aqui dos hidrocarbonetos. Qual é o exemplo do aromático, professor? O benzeno, né? O benzeno é um aromático, onde eu só tenho cadeia de carbono e hidrogênio, e nós temos aqui aquelas duplas alternadas, as insaturações de duplas alternadas. Então, nós temos essas representações de hidrocarboneto. Então, nós temos os alcanos, alcenos e alcinos. Esses alcanos, alcenos e alcinos, eles são o carro-chefe dos hidrocarbonetos. Todos eles, inclusive, são de natureza do petróleo, né? Então, todos são encontrados no petróleo. Então, o petróleo, gente, é um grande hidrocarboneto.
com miseravelmente mais de 5 a 6 mil carbonos existentes. Então, tem muito carbono na reação. E nós podemos classificar esses carbonos, as suas cadeias, como sendo aí um alcano, um alcino ou um alceno, que tem alguns nomes que eu vou colocar para vocês mais à frente, né? Não só esses como classificação principal, segundo a IUPAC, mas tem alguns nomes que são considerados nomes usuais ou comerciais, né? Então, você pode, por exemplo, chamar os alcanos de parafina. Parafina mesmo, aquela que é feita às velas, não é isso? Então, a parafina é uma derivação do petróleo. É um derivado do petróleo. Quando a gente fala lá da torre de fracionamento, que vocês viram comigo isso lá no 9º ano, eu acredito que sim, no 9º ano ou foi no 8º ano, vocês viram comigo separação de mistura, a gente fala da torre de fracionamento. Né? Então, lá eu consigo produzir esses derivados do petróleo, que é os alcanos, os alcenos e alcinos. E não posso esquecer do aromático, tá? A regra da IUPAC, quem vem a ser a IUPAC, professor? A IUPAC, que vocês estão vendo aqui, é o Instituto de Química Pura e Aplicada. É esse instituto aqui, gente, que domina toda a química no mundo. Então, a IUPAC é quem coordena, é quem manda as estruturas, características, propriedades, é ela quem vai definir. Inclusive, a definição de alcanos, alcenos, alcinos, dos alcadienos, ciclanos e ciclenos, foi tudo da IUPAC, né? São eles que fazem esse processo aí de identificação dessas funções. Então, seguindo a regra da IUPAC, quando eu vou fazer a nomenclatura dos hidrocarbonetos, tanto de cadeia aberta quanto fechada, eu tenho que seguir aqui o Dimas predador, né? Que ele fala que é o predador, Dimas predador, que é a parte aqui da morfossintaxe da química, né? A química também é cultura, tá, gente? Então, a morfossintaxe da química, os nomes, né, que nós vamos fazer aí da classificação das cadeias, segue essa regrinha aí, né, onde nós iniciamos com prefixo, é isso, ó. O prefixo é justamente a quantidade de carbonos existentes na cadeia, tá? Quantidade de carbonos existentes na cadeia. Depois nós vamos ver como é que definimos essa cadeia. Se é uma cadeia ramificada, se é aberta, se é fechada, depois nós definimos isso. Mas, inicialmente, nós vamos ver a quantidade de carbonos existentes nela, para depois a gente fazer aí o processo de ligações e o sufixo que eu vou falar agora. O infixo é o tipo de ligação dos carbonos na cadeia. Se eu tenho ligações simples, lá no meu infixo vai ter o an. Ligações simples, infixo é o quê? An. Não esquece disso. Falou de ligação simples, eu vou para a nomenclatura, o infixo do nome vai ser an. Se eu estou falando de uma ligação dupla, vai ser o quê? En. Se você for notar, tá tudo aqui, não tá? Ó. An, en e in, tá vendo? Ó? Tá tudo aqui o nome dos alcanos, né? Ó. E a tripla é o in. Então, eu vou ter ligação simples é an, ligação dupla é en, e ligação tripla é in. O sufixo, crianças, ele vai indicar o grupo funcional, vou botar até o GF. O sufixo indica o grupo funcional. O sufixo dos hidrocarbonetos é o O. Eu vou mostrar para vocês isso. Então, todo hidrocarboneto, com seu nome, a sua nomenclatura, ele vai terminar com a letrinha O. Isso é fato, ok? Isso é a representação da nomenclatura dos hidrocarbonetos segundo a IUPAC. Então, a gente vai representar dessa maneira, ok? Então, nós vimos aí que o prefixo é a quantidade de carbonos na cadeia, o infixo é o tipo de ligação existente entre os carbonos, e o sufixo é a indicação do grupo funcional. Professor, quer dizer que só vai indicar o hidrocarboneto? Não. Ela pode indicar o do álcool, que é ol. Então, tudo que vocês leem em rótulos de remédios, né, de alimentos, enfim, que tiver o ol, estou arremetendo a presença do álcool, a função álcool. Tudo que vocês leem que tiver o al no final, al, nós estamos falando de aldeído. Tudo que vocês leem que tiver oico, nós estamos falando de ácido carboxílico, então ele é o sufixo, né? Lembra lá, o pessoal da gramática, é o sufixo do nome, que vai indicar a função desses elementos. Então,
A observação que eu coloquei aqui sobre os infixos, né, ó, fiz uma colocação aqui, ó, os infixos aqui, ainda na parte, né, da ligação, eles podem ainda ter algumas representações, tipo de em, onde está indicando que nós temos duas duplas na cadeia, né, duas ações duplas. O enim, esse enim, se eu botar um tracinho aqui, vai dizer, ó, que aqui é dupla, não é isso, ó? Aqui é uma ligação dupla, e aqui é uma ligação tripla. Tá vendo, ó? Porque em é dupla, in é tripla. Então, eu posso ter na cadeia uma ligação dupla e tripla. Então, quando eu for colocar o número, vai ficar enim, né? Então, dien ou din. Se você se deparar com din, deixa eu botar uma outra cor aqui. Se você se depara bem aqui com o din, desse jeito mesmo, ó, com dois i aqui, ó. Din, o que é? Duas ligações, o quê? Triplas, né? Então, eu vou ter duas ligações triplas na cadeia e eu vou ser obrigado a fazer essa classificação com a quantidade. Esse di é duas, poderia ser três. Triin, né? Seria três ligações duplas ou triplas na cadeia. Então, é o chamado multiplicador, tá? O multiplicador vai indicar a saturação do tipo de cadeia. Tudo bem? Posso prosseguir? Desse Deu multiplicador para entender pode, essa questão do prefixo e infixo? desse multiplicador pode gerar um conta. Pode. Por exemplo, Gabriel, se eu tiver uma dupla ligação no carbono 2 e eu tenho uma dupla ligação no carbono 6, então eu tenho valores, né? Porque eu vou indicar o carbono 2 e o carbono 6 e vou dizer assim, por exemplo, 2 em, né, e 6 in. Eu não vou poder colocar o enin junto, né? Porque eu tenho que indicar onde começou essa dupla e onde começou essa tripla. Então, nós vamos entender isso daí quando estiver falando nomenclatura propriamente dita. Por enquanto, eu quero só que Vai, vocês... vai Quero ter só que que vocês... voltar lá pra cima. É tipo. Não, deixa. Voltar para cima como? Não entendi. Tipo, você vai juntar os dois e vai ter que juntar esse H, H3C, H3C e o Se eu tivesse seria feito assim, ó, eu vou te mostrar bem aqui, ó. Eu vou apagar bem aqui aquela parte de cima, aqueles azul que eu coloquei aqui, ó. E vamos dizer que eu coloque mais uma estrutura aqui do lado. Vou botar de outra cor para não confundir, né? Porque eu vou apagar de novo. Então, aqui eu vou botar um CH2, só para completar, vou botar aqui um CH2, outro CH2 aqui, e mais à frente eu vou colocar isso, ó. CH, eu vou botar uma dupla ligação e um CH2 aqui, ó. Vamos dizer que eu tenha colocado bem aqui uma outra dupla, bem aqui, ó. Vou apagar aqui esse 2 para não fugir a regra do octeto, beleza. Então, bem aqui, ó, eu começaria contando a cadeia nesse carbono aqui, ó. Então, eu já chamava de carbono 1. Que eu estou vendo a insaturação aqui mais próximo da extremidade, né, do que essa, tá vendo? Então, seria carbono 1, aqui 2, 3, 4, aqui seria o carbono 5, ó. Se eu fosse colocar o nome dessa estrutura, você vai ver agora, eu vou mostrar agora nesse outro slide, esse prefixo, ele tem numerações, então aí são quantos carbonos? São 7 carbonos na cadeia, então o nome dele é hept. Tem 7 carbonos, ó. Hept. Então já começa com esse nome. Só que, hept o quê? Vamos Aí lá. quando tem 8 é octeto, é? Oct. Octeto é a regrazinha. Oct é porque tem 8 carbonos. Então você tem o hept, que são 7 carbonos. Eu vou começar a indicar aqui, ó. Vou indicar aqui, ó. 1,5 traço de... Porque são 2, tá vendo, ó? 2, né, ó? Dien. E como só tenho carbonos e hidrogênios aqui, eu termino com o sufixo O. Olha o nome, ó. Hept 1,5 dieno. Hept 1,5 dieno. E é o nome para essa cadeia que eu fiz aqui.
vou mostrar para vocês o prefixo, como é que funciona. Olha aí, ó. Vejam só. Olhou para a cadeia, viu apenas um carbono, aí você vai colocar match. Tá aqui, ó. Match. 2 carbonos, et. Esses, até aqui no boot, é coisa da IUPAC mesmo, tá? Não são nomes convencionais, tá? Match, et, prop, boot são representação da IUPAC. Os demais, todos são do latim, né? Todos são relacionados ao latim. Então, veja aí, ó. Um carbono na cadeia, match. 2 carbonos na cadeia, et. 3 carbonos, prop. 4 carbonos, but. Então, butano, vocês conhecem o butano, não conhecem? Que aumentou até, inclusive, o valor, né? Butano, but, 4 carbonos. Olha bem para cá, olha bem para cá, olha aqui, ó. But, que é esse but? É o prefixo, gente, ó. But é o prefixo. An é o infixo. E o é o sufixo. Então, aqui, ó. Prefixo, infixo, e aqui é o sufixo. Então, veja. But, 4 carbonos, tá bem aqui, ó. Vou botar um laser para ficar mais visível. But aqui, ó. But, 4 carboninhos, ó. 4 carbonos. Qual o tipo de ligação que eu tenho na cadeia? É ligação em simples. Então, vou colocar quem? An. E como é hidrocarbonetos, eu vou terminar com o quê? Com O. Então, butano. Butano é um alcano, né? Butano é um alcano, porque só tem ligações simples entre os carbonos. Vamos continuar aqui, ó. 5 carbonos, pente. 6 carbonos, hex. 7 carbonos, hept. 8 carbonos, oct. 9 carbonos, non. Esse NON mesmo. 10 carbonos, dec. 11 carbonos, um dec. 12 do dec, 13 tridec. 20 ricos, né? Então, vai mudando aí os nomes mediante o latim, tá ok? O infixo, como eu já tinha falado para vocês, an é ligações simples, en é dupla, in, tripla, dien, eu tenho 2 duplas, enin, eu tenho dupla e tripla, e por aí vai. Olha os sufixos, como eu tinha dito. O O é de hidrocarboneto, o OL, terminou com OL, é álcool. Fala, Gabriel. Vai falar, Gabriel? É o Iago, né? O microfone do Iago. Precisa que fosse o Gabriel. Porque eu peguei bem dele... aqui o computador do meu pai emprestado, aí não prestou o áudio, não. Se o Windows Update bem que é mesmo, é uma merda, professor. Como tu tá falando, é isso, rapaz. porra. Não diga essas coisas, não. Não diga essas coisas, não. Bora lá, ó. Professor, mas Bora o lá. update é ruim. Tá bom. Bora lá. Depois a gente discute isso daí. Então, ó. O, um fixo O, hidrocarboneto. Você indica a cadeia como hidrocarboneto. Um sufixo ol, você está indicando aqui um álcool. O al é de aldeído. O ona é da acetona lá do seu Zé, que eu falei. E o oico é do ácido carboxílico. Os ácidos carboxílicos estão presentes no nosso cotidiano. Um exemplo, os ácidos graxos, as gorduras do nosso corpo, né? São presenças de o ácido carboxílico, tá ok? Exemplo que eu coloquei aqui embaixo, eu peguei 4 carbonos, ó, CH3, CH2, CH2, CH3. Então, coloquei as 2 estruturas, coloquei uma com a dupla ligação e coloquei ela aqui normal, né, ó. Correr a perder álcool carboxílico. Tem que ir para lá. Ácido cítrico. Ácido cítrico também faz parte, é um composto também considerado como orgânico, são os ácidos das frutas, laranja, né, do abacaxi, enfim, são também considerados orgânicos. Mas vamos para o nome aqui, ó. Boot. Você já põe as roupas? Sim, que tá chovendo. Não, aqui as roupas aqui não é impermeável, as roupas aqui. Então, ó, são 4 carbonos, ó. São 4 carbonos que eu tenho aqui na cadeia, 4. Então, se são 4, eu venho para cá. 4 é o quê? But. Se eu coloquei o but aqui, ó. But. Olhando para a cadeia, qual o tipo de ligação que tem aqui? Simples, dupla ou tripla? Simples, não é não? Então, ó, o infixo é o quê? É an.
O infixo é an. E como eu só tenho hidrogênios e carbonos, qual é que vai ser o sufixo aqui? O. Então, juntando o nome, vai ficar o quê? Butano. Se fosse 3 carbonos, prop. Ligação simples entre eles, an. Só hidrocarbonetos, O. Propano. Se só tem um carbono, é met, tá vendo, ó? Então, só tem um carbono, só vai ter ligações simples, an. Ei, E professor, como é um tem como ter uma hidrocarboneto... ligação composta, Oi. tem? Tem. Eu vou te mostrar uma de composta aqui, ó. Ligação dupla, tá vendo, ó? Aqui embaixo, ó. Aqui, ó, igual a dupla aqui, ó. Botei na forma de bastão, tá vendo? A dupla ligação aqui, ó. Tô vendo. Então, aqui é carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 carbonos aqui, não são? Então, são 6 carbonos, qual o prefixo? X. Olha aí. Coloquei o X. Eu tenho uma ligação dupla. Eu vou colocar an, porque eu tenho mais duas aqui, ó. 1, 2, 3, 4 ligações simples, negativo. Eu vou colocar aqui, eu tenho de prioridade, que é a insaturação. Se você tiver pelo menos uma dupla ou tripla, a cadeia não é considerada insaturada. Então, quando você vai para o nome, você vai para ela. Então, como são 6 carbonos, e eu tenho essa insaturação, por isso que eu coloquei aqui o en. E como é só apenas hidrogênios e carbonos, a gente conclui aqui com O de hidrocarboneto. Então, é o chamado hexeno, né? Então, é o chamado aí hexeno, X6-an. Aliás, em a dupla ligação e O de hidrocarboneto. O de hidrocarboneto. Pergunta que não quer calar. Até aí, tá indo de boa. Tá dando para compreender o que eu estou falando na questão de prefixo, infixo e sufixo. Tá. Nesse primeiro contato é complicado porque vocês precisam gravar aí essa quantidade de carbonos, o que é um hex, o que é um ep, o que é um but, por exemplo, met, et, prop, but confunde, porque, por exemplo, um pent, um hex, aí fica mais fácil, né? Mas met, et, prop e but é a confusão. Para alguns, met é apenas um carbono, et, 2, but é 4 e prop, 3. Né? Então, pode confundir só nesse primeiro instante. Os demais é mais fácil de assimilar. Fala, Marcos. A fórmula de bastão, o primeiro, porque são 2 traços. Para indicar que eu tenho insaturação. Que é a dupla ligação, entendeu? Se eu fosse representar com carbonos, como é que seria aí, Marcos? Seria assim, né? Ó. Eu não sei se eu tenho espaço. Pronto, bem aqui, ó. Seria assim, ó. CH2, duplo aqui, ó. CH2. Vou juntar, porque não tem mais espaço. CH2, né? 1, 2, 3, 4, 5 e 6 aqui, né? Ó. Ficaria isso daqui, né? Ó, a dupla tá aqui, ó. Só que eu representei na forma de bastão. Tá? Então, botei os 6 carbonos que a cadeia tem. E a insaturação que indica ali o infixo em. Ok? Vamos falar dos alcanos agora. Vamos falar dos alcanos. Já vimos aí a parte de numeração na cadeia. Então, os alcanos, gente, ele tem essas características aqui que vocês precisam gravar na mente. Ele só possui ligações simples entre os carbonos. Isso é fato. Eles têm características apolares. Isso aqui eu estou relacionando à água, tá? Em relação à água. Eles têm baixa densidade, também em relação à água. Não é à toa que se você deixar o petróleo vazando na água, ele vai afundar? Não, ele fica boiando, né? Porque ele é hidrocarboneto e eles são menos densos que a água. Né? E tudo está relacionado aí com eles. Eles têm uma fórmula geral. A fórmula geral dos alcanos ou parafinas, que eu coloquei até aqui parafinas, né? Ó. Alcanos ou parafinas, a fórmula geral é essa daqui, ó. CnH2n mais 2. Por que isso daí, professor? Veja só, se você encontra uma cadeia aí que tem 20 carbonos, e lá te pede para que você faça a fórmula molecular dessa cadeia. Tu vai contar os 20 carbonos, tu vai contar os 42 hidrogênios que vai ter nela. Com a fórmula geral, você faz isso em questões de minutos, questões de segundos. Olha o exemplo que eu coloquei aqui, ó.
Esse N que vocês veem na fórmula geral indica a quantidade de carbonos. Então, ó, eu tenho quantos carbonos na cadeia? Eu dei como exemplo 20, então eu coloquei 20 aqui, ó. Tenho 20 carbonos, e para eu poder encontrar a quantidade de hidrogênios, eu vou pegar essa formulazinha aqui, 2N mais 2, que é a parte do hidrogênio. Né? Então, se são 10 carbonos, aliás, se são 20 carbonos, é 2 vezes 20 mais 2. Então, 20 vezes 2 vai dar 40, 40 mais 2, então nós temos 42 hidrogênios numa molécula de 20 carbonos. Então, aí é a chamada fórmula geral. Quando eu precisar indicar a fórmula molecular, sem perder tempo contando desse jeito aqui, né? Tu encontrou aqui os carbonos, beleza? Né? Na forma de bastão, tá aqui ó, os carbonos bonitinho. Aí tu tem que contar os hidrogênios, porque o que é a fórmula molecular, o que é? É tudo o que eu tenho na molécula. Tanto de carbono, de hidrogênio, de oxigênio, de fósforo, de enxofre, tudo que eu tiver na molécula, eu tenho que contar e tenho que colocar naquela formulazinha do Chomsky que você já conhece. Então, essa é a principal representação da fórmula geral dos alcanos. Deu para entender essa fórmula geral, gente? Deu para entender? Você vai contar a quantidade de carbonos, vai multiplicar essa quantidade, né, por 2 e vai somar 2. Isso se for um alcano, tá? E aí você tem a fórmula molecular feita, ok? Você vai ter a fórmula molecular feita dessa maneira. Um exemplo aqui, coloquei o metano, né, ó, na forma estrutural, e coloquei ele aqui, né, a representação dele é um 3 aqui, inclusive, aliás, um 4, né, que é um CH4, né, então, a representação aqui do metano, que é só nomenclaturazinha, e quando eu precisar contar a cadeia, sem perder tempo, contando aqui, ó, esse hidrogênio, esse outro, ó, a gente perde muito mais tempo, perdi muito mais tempo, eu já conto a quantidade total de carbonos e já sei quanto é que eu vou ter de hidrogênios nos alcanos. Fica muito mais fácil do que eu ter que destrinchar a molécula e verificar quantos hidrogênios tem. Então, se eu já contei a quantidade de carbonos para os hidrocarbonetos, é para hidrocarboneto, tá? Para os hidrocarbonetos, a fórmula é essa. Se eu digo para vocês bem aqui que nós temos 8 carbonos na cadeia, que é o que tem aqui, né? Então, nós temos 8 carbonos na cadeia. Então, vai ser o quê? 2 vezes 8 mais 2. Não é isso? 2 vezes 8 mais 2. 2 vezes 8 é 16, mais 2 o que é? 18. E aí daí a forma molecular dessa estrutura aqui, tá? Através da fórmula geral, não é isso? Calculamos através da fórmula geral, sem perder tanto tempo, tendo que indicar aí os hidrogênios presentes naquela cadeia, tá bom? Se falamos dos alcanos, que são cadeias lineares aí, ó, especificamente, ou parafinos, de ligações simples, apolares, de baixa densidade, e derivados do petróleo, como todos os outros. Nós temos aí os alcenos, né? Os alcenos ou olefinas, né? Eles vêm lá do latim que significa óleo, né? Isso, ó. Os alcenos ou olefinas vêm do latim que significa óleo, e também tem uma fórmula geral, crianças, assim como os alcanos. A fórmula geral deles é essa daqui, ó. CnH2n. CnH2n é a fórmula deles. Então, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui um exemplo no outro slide, mas vamos para a característica deles, ó. Temos ligações duplas, diferente do nosso amigo alcano, que são ligações simples, entre carbonos, gente, não esquece. É tudo entre os carbonos. Tudo está relacionado aos carbonos. Eles também são apolares, porque só tem hidrogênio e carbono. Se tem só hidrogênio e carbono, são apolares. Também de baixa densidade em relação à água. Quando a gente vai para a forma molecular e eu preciso transformar a forma molecular, eu me baseio na fórmula geral deles, sem perder tanto tempo de contar todos os hidrogênios ligados ao carbono. Então, como é que eu posso fazer? Tem um exemplo aqui, ó. Depois eu volto lá, tá? Deixa eu voltar aqui. Talvez vocês queiram tirar um print, né? Esse slide eu vou colocar no sala de aula, tá? Não tem problema não, vocês podem encontrar lá. É no nosso sala de aula. E volto a frisar, eu quero que vocês utilizem o nosso e-mail. Utilizem o e-mail da turma. É só o e-mail da turma que eu quero receber as atividades e as avaliações, tá? É pelo e-mail da turma. Aquele, bem? Ah, professor, aquele e-mail que eu enviei a prova. Sim. Que é esse daí que eu coloquei, que tá bem no
na primeira folha do slide. Está na primeira folha do slide, o e-mail. Eu vou voltar no final da aula para vocês verem. Tá? Então, voltando aqui, ó. Vamos para o exemplo dos alcanos. Então, nós temos uma dupla ligação, a cadeia está aqui, ó. A dupla ligação, ó. Esse nomezinho aqui, ó, é muito mais comum hoje, tá? Alquenos. Isso vai acontecer também nos alcinos, alquinos. Então, se vocês ouviram alquenos e alquinos, nós estamos falando de dupla ligação para alqueno ou en, né? Alquen, não é isso? Ó, o en aqui, ó. Para não confundir a cabecinha de vocês. Ó, o en aqui, ó. En é o quê? É dupla, não é? Dupla ligação. Alquim, ao in é tripla ligação. Então, nesse exemplo aqui, para nomenclatura, ficaria como? Eu tenho aqui a dupla, são quantos carbonos? São 1, 2, 3, 4, são 5 carbonos. 5 carbono é o quê, gente, de prefixo? Quero ouvir. É o pente. 5 carbonos é o pente, né? Pente aí, ó. Ao pente, ao pente, ao pente, né? Então, eu tenho uma insaturação aqui, ó. Ó a dupla ligação. Então, o meu prefixo, aliás, o meu prefixo é a quantidade de carbonos, 5 carbonos. Tá bem aqui. O meu infixo é a ligação dupla existente lá. E o meu sufixo é porque tudo aqui é um hidrocarboneto. Tudo aí é um hidrocarboneto. Agora eu quero a fórmula molecular dessa estrutura. Ora, se são 5 carbonos, eu vou jogar na fórmula. A fórmula qual é? A fórmula é essa daqui. CnH2n. É isso, ó, CnH2n, que é a formulazinha geral dos alquenos. Então, CnH2n, se são 5 carbonos, 2 vezes 5, 10. Então, essa aqui, ó, é a fórmula molecular daquela estrutura, né? É a fórmula molecular aqui, que são 5 carbonos, 10 hidrogênios. Melhor do que eu ficar contando esses hidrogênios aí, eu jogo direto na fórmula, tá? Então, veja o seguinte. Existe uma regrinha, e essa regra eu já adiantei nesse slide, o livro só fala dela depois, mas eu já adiantei essa regra de como a gente faz aí a prioridade dos elementos na cadeia, tá? A prioridade na cadeia, primeiro, você vai sempre verificar se tem grupo funcional. É o primeiro passo. Verifique se tem grupo funcional. Porque o ideal é que você faça a contagem dos carbonos na cadeia o mais próximo possível do grupo funcional. Que grupo funcional é esse, professor? Pode ser um álcool, pode ser um aldeído, pode ser uma acetona, pode ser um ácido carboxílico, aquele mesmo que eu mostrei para vocês. Olhou para a cadeia e viu a presença de um deles, então você vai fazer a contagem do carbono. Pronto, tu tem um álcool próximo do carbono. Como é que eu sei? Esse daqui, né? Para eu precisar e ser bem exato, eu não vou começar a contar aqui, ó, chamar esse carbono de carbono 1, né? Eu não posso começar por aqui. Por quê? Porque eu vi a presença de um grupo funcional. Esse grupo aqui, ó, esse grupo é o álcool. Então, se eu olhei para a cadeia e vi um grupo funcional, eu tenho que começar a numerar os carbonos, aqui é o carbono 1, ó. O álcool, ele se encontra no carbono 2. Quando tá em cima, quando o álcool tá em cima, aí não pode faltar, aí passa para frente, é. Pode contar o carbono, ó. Onde eu botei o tracinho aqui, ó, bolinha, ó. Tá vendo, ó? Ele tá ligado a um carbono. Que cada pontinho aqui é um carbono, Gabriel. Tá? Então, esse álcool, ele se encontra no carbono 2. Tá? Ele vai estar no carbono 2. Então, eu vou continuar a contagem, ó. Carbono 3, carbono 4 e carbono 5. Então, essa é a prioridade. Primeiro, ver se tem grupo funcional. Se não tiver, aí tu vai lá para as insaturações. Aí você olha o seguinte, ó. Se você tem dupla e tripla, a dupla, ela é superior à tripla, então ela tem prioridade. Então, bem que é o exemplo, ó. O exemplo. O aluno desavisado, ele vai começar a contar os carbonos por aqui, ó. Pertinho da tripla, ó. Vai começar assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha, ele vai dizer que a dupla tá bem aqui entre os 5 e os 6, e a tripla tá aqui entre o 3 e o 2. E aí ele erra a questão. Aí ele perde a vaga dele no Enem por isso vindo aí. Porque não se atentou a esse pequeno detalhe que eu falei. Então, o primeiro de prioridade na cadeia é observar se tem grupo funcional.
Se não tiver um grupo aparente, a não ser o hidrocarboneto, aí você vai para a insaturação. Olhou se tem dupla ou tripla. Então você vai começar a contar os carbonos o mais próximo possível da dupla. Não esquece disso. O mais próximo possível da dupla, você vai numerar esse carbono, vai dizer que é o carbono 1, que é o carbono 2, mas o mais próximo possível dela, tá? Para poder indicar. E por último, e não menos importante, é a ramificação. Como, por exemplo, vou apagar bem aqui, tá, gente? Esse exemplo que eu coloquei aqui, eu vou apagar e vou dar uma melhorada nele. Vou dar uma melhoradazinha nele aqui, ó. Vou apagar o círculo que eu fiz aqui na hidroxila e vou apagar o nome álcool, porque eu vou colocar uma ramificação. Vou colocar ramificação bem aqui. Vou colocar também na forma de bastão, tá? Vou colocar ramificação bem aqui no carbono 4, assim, ó. Né? Beleza. É uma ramificação, gente, é um CH3. Então, continuo tendo os 5 carbonos na cadeia, mas o aluno desavisado, que não prestou atenção no que eu falei aqui, nessa regrinha, ele vai começar a contar os carbonos daqui, ó, mais próximo da ramificação. Vai dizer isso, ó. Vai chamar aqui de carbono 1, carbono 2, continua o 3 aqui, porque não muda, tá no meio, né? 4, e aqui o carbono 5. E ele vai errar. Porque quando estiver falando disso daqui propriamente dito para vocês, vocês vão ver que existe uma regra chamada a regra do menor valor. Quando você tem dúvida qual a posição que você vai começar, para a direita ou para a esquerda, você vai somar as indicações tanto da insaturação, quanto do grupo funcional, quanto da ramificação. O valor que for menor é a nomenclatura correta. Isso é a regrinha da IUPAC. A IUPAC diz isso para a gente, tá ok? Então, nós temos aí essa relação de alcenos e alcanos, né? Alcenos e alcanos. Eu não concluí essa daqui, porque eu vou parar aqui. Ei, tá? professor. Diga. Volta lá Mandar para tirar contar foto. rapidão o que é IMPAC. Repete, não entendi. O que é a IMPAC em si. Aí o PAC é um instituto de química. É como se fosse, por exemplo, a CBF, né? A CBF não manda no futebol do Brasil. Aí o PAC ela manda na química do mundo, né? Então aí a questão da foto, né? Aí o PAC manda na química do mundo. Então é ela que Parece define nome todas brasileiro. essas regras, tá? Não, não é brasileiro não, é americano, tá? Tá explicado por que deu certo. Que é isso, rapaz? Não diga só isso, não. Então, atividade para casa, né? Atividadezinha para que vocês façam na casa de vocês, da página 80, tá? Página 80, mas dá para fazer da página 75. Página 75, bote aí. Página 75 e página 80, porque tá falando de alcanos e alcenos, tá? Dos dois que eu consegui falar para vocês. Na próxima aula eu vou continuar os hidrocarbonetos e já vou entrando em outras funções, tá? Na função álcool, função cetona. A regra é a mesma para todos, gente. Prefixo, infixo e sufixo. Então, vão treinando essas palavrinhas. Met, et, but, prop, pent. Vão guardando isso daí como um sufixo para a gente poder trabalhar nas nossas próximas aulas, tá bom? A pergunta que não quer calar. Deu para entender pelo menos uma parte do que eu falei, que eu sei que foi muita informação, e nesse horário aqui vocês estão bem cansados já, mas deu para entender o que eu falei sobre pelo menos essa parte aí das regras de nomenclatura, quanto ao prefixo, infixo e o sufixo. Não esquece que o sufixo O é para hidrocarbonetos. Então você lê o nome, tá lá, heptano. Se perguntar qual é a função, você já sabe, é hidrocarboneto. Você só tem hidrogênio e carbono. Nessa cadeia, você tem ligação simples pelo AN. E você tem 7 carbonos na cadeia. E se não tem a palavrinha ciclo, né? Porque ciclo indica que a cadeia é o quê? Fechada. Então você vai dizer até, inclusive, se a cadeia é linear ou se ela é uma cadeia fechada, tá? Através da questão dos prefixos, infixos e sufixos. Tá ok? Não esqueça as regrinhas gerais também, da formulação da fórmula, né? Para fazer a fórmula. CnH2n mais 2 é dos alcanos. CnH2n é dos alcenos. Ok? Tudo bem? Vamos agora para o almoço? Tudo bem. Não esqueçam, quem ainda não enviou prova para mim,
envie o mais rápido possível, que eu tô querendo colocar Ei, as professor, notas de tu todos pode dizer agora. aí se a minha chegou. Tu mandou pelo CADES ou tu mandou pelo George Químico? Eu não tô lembrado por onde é que eu mandei, não. Eu só sei que eu mandei. Eu mandei pelo atividades no segundo ano que eu não joguei. Eu já vi. Lá. Eu já Ah, vi. então acho que eu mandei pela atividade também. Deixa eu ver bem aqui no meu e-mail aqui. Eu já vi. Você vai O postar a Davi. aula, né? Vou sim, vou postar. Vou postar. Eu vou parar a gravação agora. E assim que ele leva 30 minutos para formar, e aí eu